Paz do Senhor, irmãos, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma Palavra de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Sem demoras, Êxodo capítulo 15, no versículo 20, diz assim o texto: E a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou tamborins e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Miriam, quem foi essa profetisa, mulher usada por Deus, e o que nós podemos aprender muito na vida dela. Miriam foi irmã de Moisés, e Miriam teve um papel muito maravilhoso quando o Faraó, o povo de Deus no Egito, crescia muito, e Faraó resolveu matar todos os primogênitos que nasciam das mulheres hebreias, e era para jogar no Nilo como oferenda ao Deus do Nilo, mas ele queria realmente que o povo não crescesse mais. E ali os pais de Moisés, Moisés nasce nesse contexto histórico, e os pais de Moisés, Arão e Joquebede, o escondem durante 3 meses. E um determinado dia, a sua irmã, que era serva da irmã de Faraó, está ali vendo a princesa ali se banhar no rio, e ela, para poder salvar Moisés, o coloca no cesto. A mãe de Moisés, Joquebede, o coloca ali no cesto, e ela vai acompanhando dentro do Nilo, e ela vai acompanhando Moisés naquele cesto, até onde ficava a mulher, a irmã de Faraó, a princesa. E aí a princesa pega ali Moisés e o adota. E nisso Miriam, estando ali, fala para a princesa, da mãe da princesa, fala: Olha, princesa, se você quiser, eu posso arrumar uma mulher hebreia para cuidar desse menino. E a princesa aceita, e ainda dá um salário. E aí Miriam chama a sua mãe Joquebede, que ama, cuidando ali, dando de amamentar para Moisés, até que ele cresça e vai para o palácio. Nesse contexto histórico, nós vemos que Miriam ali, ela cuidou de Moisés, ela foi ali que ficou mais próximo de Moisés. E o nome de Moisés, a princesa dá porque ele foi tirado das águas. E ele se tornou o príncipe do Egito, como todos sabem, e vocês sabem, o que acontece o contexto, que ele levou o povo para o deserto, que levou para conduzir o povo de Deus até a terra prometida, durante 40 anos. Mas Miriam, em específico, ela e Arão, seu irmão, acompanha Moisés, ela ajuda ali, ela é auxiliadora ali de Moisés, ela auxilia eles ali juntamente a conduzir o povo, a dar força e esperança para o povo, e foi indo, até que eles passam do outro lado, e Miriam do outro lado do Mar Vermelho, e Miriam canta juntamente com as mulheres, e ela fica ali na aldeia conduzindo o povo, ajudando a Moisés e Arão a administrar aquilo. Muito bem. Só que chega num determinado tempo, onde Moisés, ele falava com Deus face a face. Ele era o homem que Deus escolheu para aquela missão. Só que
Miriam, algumas coisas que Moisés fazia, e Arão também que notava, eles começaram a um pouco que duvidar um pouco do que Moisés direcionava o povo. E aí, lá em Números, no capítulo 12, diz o seguinte, meus queridos, diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que havia ali, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Os dois conversando, né? Ali, Miriam falou: será que o Senhor falou por meio de Moisés? Só fala por meio dele? Será que não falou também por meio de nós, né? Que somos seus profetas? Os dois conversando ali, né? Duvidando da autoridade de Moisés, né? Então o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E ali os três foram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam e lhes se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. E se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele através de sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois como vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. E Arão disse a Moisés: ah, Senhor, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, saindo do ventre da sua mãe, e tenha metade da sua carne consumida. Moisés, então, intercedeu ao Senhor: ó Deus, peço que te cure-as. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias. Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acompanhou no deserto de Parã. Meus queridos, então nós vemos aqui no contexto que quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, que era o homem escolhido por Deus, e tinha a obra de Deus, né? Deus tinha dado um plano, Deus tinha dado um projeto para Moisés, e não tinha dado um projeto nem para Arão e nem para Miriam. Então, só que Miriam e Arão faziam parte do projeto, mas a liderança era de Moisés. Quando eles se voltam contra Moisés, achando que eles teriam mais sabedoria que Moisés, do que fazer, Deus acende a sua ira contra eles e até pune Miriam por 7 dias. O que eu aprendo com isso? E o que nós vamos aprender? A não se levantar contra aqueles que Deus tem
direcionado à nossa vida, principalmente dentro da casa de Deus. Muitas das vezes nós questionamos algumas atitudes, algumas maneiras, né? Mas nós não podemos esquecer que quem os colocou nesse lugar, quem colocou esses homens e as mulheres sentados e conduzindo o povo de Deus, foi o próprio Senhor. Quando nós nos levantamos, quando nós não concordamos com algumas coisas que estão acontecendo, nós estamos falando para Deus assim, ó: Senhor, o Senhor não sabe tomar atitude. O Senhor está fazendo errado. Ou seja, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Meus queridos, esse ensinamento nós precisamos aprender com Miriam, os acertos dela e os erros dela também. O acerto dela foi estar sempre próximo de Moisés, desde o nascimento. Ela estava sempre próxima de Moisés, ali ajudando a conduzir o povo, ajudando a observar, ajudando de maneira geral, mas segundo a vontade de Deus para a vida dela. E a gente tem que aprender com o erro de Miriam a não se levantar, a ser obediente, a orar. Na verdade, nós precisamos, muitas das vezes, nos calar muitas das vezes. Quando nós não concordamos com alguma coisa, nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, é isso. E não ficar compartilhando algumas coisas. A gente pode acertar, né? Mesmo dentro, né? Nós podemos ser muito usados por Deus, né? Mediante a vontade que Ele tem para a nossa vida. E nós não podemos deixar de entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Às vezes nós achamos também que nós somos um pouco de Deus, né? Que nós temos a fórmula correta para todas as coisas. Tem coisas, irmãos, tem coisas que nós precisamos deixar Deus agir, porque tem coisas que nós não entendemos como Deus está trabalhando, tanto na vida da nossa liderança, como na nossa vida também, né? Porque Deus tem um propósito sobre todas as coisas, e como a própria palavra dele fala, que nada está fora do controle dele, ele sabe de tudo, ele sabe o momento certo de consertar as coisas. Então que nós aprendemos a aceitar, né, as coisas como elas são, e nós podemos ser ajudadores, né? Podemos ser apaziguadores e podemos ser, né, flechas polidas da mão do arqueiro. Que Deus possa nos dar sabedoria, nos abençoar e curar muitas das vezes o nosso coração, que muitas das vezes não entende o trabalhar de Deus. Que nós podemos pedir perdão dos nossos erros, das nossas falhas, e que nós podemos apoiar, né, a obra de Deus. Que você possa apoiar a obra de Deus, que você possa ser ajudador da obra de Deus, de uma maneira que Deus escolheu para a tua vida. Que você possa abençoar não somente a sua igreja, mas você possa abençoar outras igrejas, né? Mas em tudo em concordância, né? Em concordância. Então, ore a Deus, abençoa a sua liderança, abençoa, né? Que Deus possa abrir a nossa mente, né? Que nós podemos seguir de uma maneira, né, abençoada, né? Que nós podemos aprender, né, com a vida de Miriam, ser aprovados por Deus,
Aquela mulher errou, mas ela aprendeu o erro. Aquela mulher, ela, no momento de maior fraqueza, ou de momento de individualismo, vamos dizer assim, né, ou de olhar assim altivo, ela pecou, não somente contra Moisés, mas ela pecou segundo uma determinação de Deus para a vida de Moisés. Que você possa pensar nessa palavra hoje, né? Que você não meça esforços, né, para ajudar, para socorrer, para auxiliar. Que você possa aprender e tomar cuidado com as tuas atitudes, porque as tuas atitudes geram consequências. Que a gente esteja sempre disposto a perdoar. Que nós podemos ser mais bênção do que maldição na vida das pessoas. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome santo de Jesus.